Então, nosso resumo é o seguinte: a gente está estudando o livro do Gênesis, ele tem 50 capítulos, né? Fala da criação do mundo, a criação do homem, o pecado original de Adão e Eva, né? E as suas consequências, como a morte, a doença. Também a gente viu aí Caim e Abel no capítulo 4, onde um irmão mata o outro por inveja, e isso não agradava ao Senhor, mas conversamos também sobre pena de morte, né, na Bíblia. Vemos aí do capítulo 5 ao capítulo 9 a história de Noé e da Arca da Aliança, sua correlação com o purgatório de purificação, não é? Estudamos aí relacionando também com a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde também fala da purificação do purgatório, quando Jesus foi visitar os espíritos em prisão, foi pregar para eles, e que eram pessoas que haviam sido desobedientes a Deus desde a época de Noé. Conferem? Depois a gente viu a história de Abraão, o primeiro homem que manifestou a sua fé em Deus, né? Abraão foi aquele que foi capaz de sacrificar o próprio filho, confiando na promessa de Deus. Nós vimos aí que essa aprovação de Abraão era prefiguração de Cristo, não é? Isaac aí foi prefiguração do próprio Cristo. Abraão sacrificou Isaac como Deus sacrificou Jesus na cruz, né? Essas coisinhas aí só o estudo bíblico mesmo para a gente entender. Depois a gente viu aí Abraão, Isaac e Jacó, né? Vemos aí Jacó, que brigou com seu irmão Esaú, que era gêmeo, né? Roubou a primogenitura, fugiu para casar com Rebeca, que era sua paixão, acabou casando com Lia também. Lia, por sua vez, foi abençoada por Deus e deu a Jacó muitos filhos. Rebeca já não dava filhos a ele, embora fosse sua paixão. E aí, o único filho que ela teve foi justamente um profeta, José do Egito. Aquele que tinha o dom dos sonhos, prefiguração de José, de Maria, que também protegeria a Sagrada Família e posteriormente todo o povo de Deus com a igreja. Lembra de tudo isso? Hoje a gente continua estudando a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos por inveja como escravo no Egito. Chegando lá, prosperou e começou a crescer no Egito, né? Depois disso, por inveja da esposa do seu amo lá, né? Ela diz que ele tentou abusar dela, sendo mentira, ele acabou na cadeia. Mesmo lá na cadeia, para você ver que uma pessoa abençoada por Deus, não importa o que façam com ela, né? Ela acaba dando sempre a volta por cima. Depois a gente viu aí com José que ele interpretou o sonho do faraó e acabou sendo o homem mais poderoso de todo o Egito, por ter conseguido interpretar os sonhos do faraó. E aí a gente continua a nossa leitura hoje, agora, né? Tá pronto aí? Já pegou a sua Bíblia? Gente, a gente tá quase terminando aqui o livro do Gênesis, tá? Então fica de olho e presta atenção. Vamos à nossa meditação? É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Então, gente, só situando vocês, Jacó, o pai de José, não sabia que seu filho estava vivo, tá? Ele tinha sido vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos, e os irmãos mentiram para o pai dizendo que ele tinha morrido. E agora a gente vai falar sobre eles no capítulo 42. Jacó soube que havia mantimentos no Egito enquanto todo mundo passava fome. E disse aos seus filhos: vocês, o que estão esperando? Eu soube que no Egito há mantimentos para vender. Vão até lá e comprem mantimentos para nós, a fim de continuarmos vivos e não morrermos. 10 dos irmãos de José desceram então ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com seus irmãos, pois temia que lhe acontecesse alguma desgraça.
Os filhos de Israel foram com outros forasteiros comprar alimentos, pois havia fome em Canaã. José tinha autoridade no país e era ele quem vendia os mantimentos para todo mundo. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com o rosto por terra. Ao ver seus irmãos, José logo os reconheceu, mas não se deu a conhecer. E lhes falou duramente: "De onde vocês vêm?" Eles responderam: "Da terra de Canaã, comprar provisões." José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. José se lembrou então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: "Vocês são espiões, vocês vieram para observar os pontos fracos do país." Eles protestaram: "Não, meu senhor. Seus servos vieram para comprar provisões. Somos todos filhos do mesmo pai e somos sinceros. Seus servos não são espiões." José, porém, insistiu: "Não, vocês vieram aqui para observar os pontos fracos do país." E eles responderam: "Éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai na terra de Canaã. O mais novo está agora com o nosso pai e o outro desapareceu." José reafirmou: "É como eu disse, vocês são espiões. Vou colocá-los à prova pela vida do faraó. Vocês não sairão daqui se primeiro não me trouxerem seu irmão mais novo. Mandem um de vocês buscar seu irmão enquanto os outros ficarão presos. Assim vocês provarão que suas palavras são verdadeiras. Caso contrário, pela vida do faraó, vocês comprovarão que são espiões." E durante 3 dias José os manteve presos. 3 dias depois José disse a eles: "Eu temo a Deus. Por isso vocês farão o seguinte para salvar a vida. Se vocês são sinceros, que um de vocês fique aqui preso e os outros irão levar os mantimentos para a sua família que passam fome. Depois vocês vão trazer o irmão mais novo. Assim provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão." Eles aceitaram e começaram a dizer entre si: "Estamos pagando o que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando ele nos suplicava por piedade e não fizemos caso. Por isso é que está acontecendo para nós essa desgraça." Rúben interveio: "Eu não disse para vocês que não cometessem falta contra aquele menino? Mas vocês não me ouviram e agora estão nos pedindo contas do sangue dele." Eles não sabiam que José entendia o que eles estavam falando, pois entre José e eles havia um intérprete. Então José se afastou deles e chorou. Depois voltou e conversou com eles. Em seguida, escolheu Simeão e mandou acorrentar na presença deles. José deu ordem para encher as suas sacas de trigo e que pusessem nas sacas o dinheiro que eles haviam pago e lhes fornecessem provisões para o caminho. E assim foi feito. Eles carregavam os alimentos sobre os jumentos e partiram. De noite, no acampamento, um deles abriu a saca de trigo para dar forragem ao seu jumento e viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Então ele disse aos irmãos: "Devolveram meu dinheiro. Está aqui na saca de trigo." Cheios de medo, eles se entreolharam tremendo e disseram: "Que é isso que Deus fez conosco?" Chegando em casa de Jacó, na terra de Canaã, contaram ao pai tudo o que havia acontecido com eles. "O senhor do país nos falou com dureza e achou que éramos espiões em seu país. Nós lhe dizemos: somos sinceros. Não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, filhos de meu pai. Um de nós desapareceu e o mais novo está agora com o nosso pai na terra de Canaã. Mas o senhor do país nos disse: vou saber que vocês são sinceros do seguinte modo: deixem comigo um de seus irmãos enquanto os outros levam os mantimentos para suas famílias que passam fome. Depois vocês vão me trazer o seu irmão mais novo e eu ficarei sabendo se vocês são espiões ou não."
Então eu devolverei o irmão de vocês e vocês poderão circular pelo país. Enquanto eles foram esvaziar as sacas, cada qual encontrou em sua saca a bolsa de dinheiro. Vendo as bolsas de dinheiro, eles e o seu pai ficaram assustados. Então seu pai Jacó lhes disse: vocês estão me deixando sozinho. José desapareceu, Simeão também. E agora querem levar Benjamim? Tudo se volta contra mim. Mas Rúben disse ao pai: o Senhor pode matar meus 2 filhos se eu não lhe devolver Benjamim. Entregue-o a mim e eu o trarei de volta. O pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão morreu e só me resta ele. Se lhe acontecer alguma desgraça na viagem, o que vou fazer? De tanta dor farão este velho de cabelos brancos descer ao túmulo. Capítulo 43. A fome apertava no país quando se acabaram as provisões que haviam trazido do Egito. Jacó disse aos seus filhos: voltem lá para comprar mantimentos. Judá replicou: aquele homem nos declarou severamente: não se apresentem diante de mim sem trazer o seu irmão. Se o Senhor deixar nosso irmão ir conosco, então desceremos e compraremos mantimentos para o Senhor. Mas se o Senhor não deixar, nós não desceremos, pois aquele homem nos disse: não se apresente diante de mim sem trazer o seu irmão. Israel lhes disse: por que vocês me deram esse desgosto contando para aquele homem que vocês têm outro irmão? Eles responderam: aquele homem perguntou sobre nós e nossa família. O pai de vocês ainda vivem? Vocês têm outro irmão? E nós respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele fosse exigir que levássemos nosso irmão? Então Judá disse a seu pai Israel: deixe o menino ir comigo, porque indo poderemos salvar a nossa vida. Do contrário, morreremos todos, nós, o Senhor e nossos filhos. Eu fico responsável por ele, e o Senhor pedirá contas dele para mim. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado diante do Senhor durante toda a minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela 2ª vez. Então o pai Jacó lhes disse: se é necessário, então façam assim. Coloquem em suas bagagens os melhores produtos do país e levem como presente para aquele homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, resina, terebinto e amêndoas. Levem com vocês o dobro do dinheiro para devolver o que foi posto nas sacas, pois talvez tenha sido um descuido. Tomem o irmão de vocês e voltem a visitar aquele homem. Que o Todo-Poderoso faça aquele homem ter compaixão de vocês. Solte o irmão de vocês e não prenda o Benjamim. Quanto a mim, se eu tiver de ficar sem meus filhos, paciência. Então eles tomaram consigo os presentes, dinheiro em dobro e Benjamim, e desceram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu seus irmãos com Benjamim, disse ao mordomo: leve esses homens para minha casa. Faça abater um animal e prepare-o, porque esses homens vão almoçar comigo. O mordomo fez o que José mandou e os levou para sua casa, para a casa de José. Os homens ficaram com medo porque estavam sendo conduzidos à casa de José e disseram: estão nos levando por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez. Vão nos agarrar, cair sobre nós e nos tomar como escravos com nossos jumentos. Eles se aproximaram do mordomo de José e lhe falaram na porta da casa: veja, Senhor, nós descemos uma vez aqui para comprar mantimentos. Quando chegamos de noite ao acampamento, abrimos nossas sacas de trigo e encontramos na boca das sacas o dinheiro que havíamos pago e o trouxemos de volta, com outra quantia igual para comprar mantimentos. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro nas sacas de trigo. O mordomo respondeu: fiquem tranquilos e não tenham medo. Foi o Deus de vocês e o Deus do pai de vocês quem lhes colocou um tesouro nas sacas de trigo. E eu recebi o dinheiro de vocês e levou Simeão até eles.
O mordomo os fez entrar na casa de José, levou água para que lavassem os pés e deu forragem aos seus jumentos. Eles prepararam o presente, esperando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que iam almoçar aí. Quando José entrou em casa, eles lhe ofereceram o presente que tinham consigo e se prostraram por terra. José, porém, saudou-os amigavelmente e perguntou: como está o velho pai de vocês, de quem me falaram? Ele ainda vive? E eles responderam: seu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E se inclinaram e se prostraram. Erguendo os olhos, José viu Simeão, Benjamim, filhos de sua mãe, e perguntou: este é o irmão mais novo de quem vocês me falaram? E disse a Benjamim: que Deus lhe conceda graça, meu filho. Em seguida José saiu depressa, porque ficou comovido por seu irmão, e as lágrimas lhe vinham aos olhos. Entrou em seu quarto e chorou. Depois lavou o rosto e voltou e, contendo-se, ordenou: sirvam o almoço. Serviram José à parte, os irmãos à parte, e de outro lado os egípcios que comiam com ele. Pois os egípcios não podem comer com hebreus, isso seria um sacrilégio. Os irmãos estavam colocados diante de José, cada qual em seu lugar, do mais velho ao mais novo. Eles se olhavam espantados. José lhes mandava porções de sua mesa, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior. Eles beberam e se alegraram na companhia de José. A gente fica por aqui com a leitura de hoje. Amanhã a gente volta com o capítulo 44. Mas, nossa, o que a gente pode falar, né, de um momento como esse? O que a gente pode tirar para nós, para nossa vida, desse drama que José viveu, né? Porque no coração ele estava muito magoado. Ele estava muito machucado, gente. Quantas vezes não acontece a mesma coisa com a gente, hein? Com você aí. A gente briga, se afasta dos nossos parentes, às vezes até por bobagem. Afasta de mãe, afasta de pai, às vezes deixa de falar com os irmãos e fica alimentando essa mágoa no coração, não é? Fica alimentando essas raivas, essas angústias no próprio coração. Nossa, como isso é horrível. Isso machuca muito, gente. Machuca muito. A vontade de José era esfregar na cara deles tudo o que acontecia e até maltratá-los, mas o amor que ele tinha pela sua própria família era maior, gente. O amor precisa falar mais alto na sua casa, você não acha? Mais do que estar certo o tempo todo, meu irmão, mais do que se vingar de alguém, é amar, é o seu povo, é a sua família, são seus irmãos, como era José. Será que Deus não está falando nada para você hoje através dessa leitura? É que o amor em nossas casas deve ocupar sempre o primeiro lugar. Não foi à toa que no Evangelho de João ele dizia que Deus é amor. Onde existe amor, Deus ali está. Que bonita, né, a história de José. Várias vezes ele se afastava para chorar. Isso era um sinal de que ele estava muito machucado, muito emocionado por ter visto a família dele de volta. A gente passa por muitos dramas nas nossas famílias também, sabe? Os pais, as mães, os filhos. Seu pai e sua mãe não são perfeitos. Eles são homens e mulheres pecadores como você. Você não é perfeito, seus irmãos não são perfeitos. Às vezes a gente erra mesmo. Será que não dá para ser um pouquinho mais tolerante? Será que não dá, meu irmão? Será que não seria melhor para cada um de nós se fôssemos mais tolerantes com os nossos irmãos? Será que Deus não poderia restaurar a sua casa e a sua família se você deixasse? Se você engolisse esse orgulho besta? Às vezes a gente se magoa, não é? E se fecha. Mas não precisa, meu irmão. Porque Deus sabe de tudo. Eu vou ficando por aqui com o programa de hoje. A gente se vê logo mais amanhã
se Deus permitir. Mas hoje ainda tem o Santo Terço, tá, gente? Lembrando para você que 4 horas da tarde, 2 minutinhos aí, tem o programa do Padre Zezinho, com aquelas músicas bonitas que falam sobre a família e aquelas reflexões que você adora, tá? Eu vou ficando por aqui. Tchau, gente. Boa tarde. Fica com Deus. Qualquer dúvida, manda aí no WhatsApp que eu respondo. Você pode reouvir esse programa no YouTube logo mais tarde. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus, ó. Cuida bem da tua família. Vale mais a pena, tá bom? Tchau, gente.